Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aide, o Tomás Ferreira Hey, hey, hey. e Leonardo Miranda. Viva! Olá, viva! Hoje falamos de No Other Choice, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. No Other Choice é uma comédia negra sul-coreana de 2025, co-escrita, produzida e realizada por Park Chan-wook. O filme acompanha um especialista da indústria do papel, desempregado, que decide matar os seus concorrentes para garantir a posição que procura. O filme é a segunda adaptação para cinema do romance The Ex, por Donald Westlake, tendo sido a primeira adaptação realizada por Costa Gavras em 2005 e a quem No Other Choice é dedicado nos créditos finais. O filme teve a sua estreia mundial na competição principal do Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde foi aclamado pela crítica, tendo recebido 3 nomeações nos Globos de Ouro. Pois bem, uma comédia de maneiras capitalista bem recebida. Mas o que achou Royale Without Cheese de mais uma viagem mirabolante de Park Chan-wook pelas terras de violência descabida? Amigos, dizem o quê? Sim, senhor. O que nós dizemos? Era um dos filmes que era provável candidato ao Oscar, aos Pois, Oscars deste ano. pois, Foi pois. para a listinha, não acabou lá. E não é interessante ver que depois a Neon, a distribuidora, fez um bando de publicidade, placares com o vaso atrás depois do F, não é? For your consideration, acaba por se ler fuck your É. consideration, which I thought foi ingenious. Então vamos logo começar por aí. Mas o filme em si, I liked it fine. Eu vou confesso, nunca, não sou. Até agora não vi um grande número de filmes do Park Chan-wook, mas não sou dos maiores fãs. Vou logo começar por uma coisa controversa que é o Old Boy. Eu vi o Old Boy mais ou menos recentemente e estava com grandes expectativas. É um filme que conheço há, sei lá, 15 anos, tipo que existe na minha consciência. E não, e depois finalmente vou vê-lo tipo há 2 anos atrás e não fiquei tudo. E também já sabia, também há o problema, eu já sabia o twist final. Já sabia o Ao twist fim de final. 15 anos, É um bocado difícil de Yeah. saber. Eu quando vi também já sabia. Exatamente. Yeah, I was conscious. Mas não, é assim, não sou um grande adepto desta coisa que eu não sei se vê-se em outros filmes sul-coreanos também no Bong Joon-ho que há esta espécie de over-the-topness e toda a sonoplastia também dos filmes, dos realizadores é muito garrida e tu ouves os sons todas as da comida, essa comida, das fritas, não sei o quê. E depois há uma over-the-topness da comedy e não é bem, it's not really my cup of tea. Depois também o outro que vi foi, para além do Old Boy, foi Viste o Decision to Leave e viste o Stalker. já este viste de certeza. Esse tens de ter visto. Tive Mas sim. Decision to Leave, which I didn't get it, I wasn't very much. Eu esse Este, gostei bué. Esse eu gostei. Esse é o que eu gosto mais dele. este Mas sim. fiquei mais aliciado pela evolução da personagem um bocadinho, ainda que me faltasse alguma coisa. Aquilo com que me liguei mais no filme foi, não é, o cinema é quase não é, esta realidade tripartida, tipo, em diferentes camadas, não é? Esta realidade objetiva, não é? Em que a câmara registra o que tem pela frente, e depois há um registro ah, afetivo na forma como te relacionas e como a ferramenta fílmica, que é o grande plano, o plano geral e todos esses dispositivos, criam-te uma relação com as personagens no ecrã, e depois há uma realidade ideológica. E acho que é com isso que eu me ligo mais no filme e com o que o filme quer transmitir em termos do mundo das ideias, não é? E o que é interessante para mim e da dialética com o filme é como este homem de família parte de um ponto A, que é este primeiro ato que nós vemos nesta família ter um barbecue que é muito backed up por um presente da empresa, o Solar Express, que é a empresa onde ele trabalha, que é esta enguia, que é dada como presente, é um presente velado, porque na verdade é veneno, tipo, é basicamente estão a despedi-lo, né? E essa dicotomia entre o presente e o que é uma mensagem subliminar de estamos a despedir-te, mas vamos a despedir-te de forma soft, tanto um presente é engraçada, mas sobretudo o que acontece nessa primeira cena para mim é como toda a gente se relaciona com o mundo material, e acho que é dessa posição ou da avaliação desse mundo, que é quase uma linguagem universal por todo o mundo fora, que é o mundo capitalista e o mundo das coisas, e como nos identificamos com bens pessoais, coisas que compramos, casas, posições a que acedemos, tipo ocupações e empregos que se tornam parte da nossa identidade nuclear e que se tornam parte do nosso propósito de vida, como isso enchem
e nos tornam de certa forma dependentes delas e plenos, tipo. E todos nós somos passíveis de estar submetidos a isso. E acho que isso é uma das ideias mais interessantes no filme. E nesse primeiro almoço, esse barbecue, tu vês como a mulher recebe os sapatos e é tipo, oh honey, you shouldn't, e não é, mas é bué uma cena e she loves it, e ele também loves the fact que ele possa tipo, dar-lhe isso, tipo os sapatos e a casa de infância que recuperou e as aulas de cello ou violoncelo à filha. Portanto, há todo aqui um mundo que gira em volta das coisas e como eles estão pendentes dessas cenas. A partir do momento em que esse mundo se desfaz porque ele perde o emprego, o que se torna interessante é ver como, e aí é que a comédia funciona para mim, é ver como ele progressivamente percebe que para chegar a uma nova posição de emprego, que é no fundo substituir o manager, de que ele não gosta nada, da empresa que é a Moon Paper Company or something like that, ele começa a perceber, ok, não posso só matar o manager para substituí-lo na posição que ele tem, que é a empresa que tem melhor, digamos, sustentabilidade e desenvoltura na Coreia deste momento, porque tem um diálogo com o Japão, e ele sabe japonês. Tenho que matar também os possíveis candidatos quando esse lugar seja, tipo, nullified, tipo, deixe de existir porque eu vou matar este gajo, não é? O que acontece, e acho que é aí que para mim funciona, é que ele começa. Para mim é como se o próprio ato de matar e tornar-se um murderer, um assassino, fosse um trabalho. E portanto ele aplica, é quase aquela palavra: What are your transferable skills for this position of murderer? Portanto, ou seja, ele começa no fundo de forma subliminar a enganjar as coisas que são as skills naturais dele para a segunda paixão dele, que é a criação de bonsais e as árvores de natureza dentro da greenhouse, a estufa que ele tem em casa, para a aplicação nos assassinatos. Tipo, ele para matar o corpo, ou seja, quando ele mata pela primeira vez, morte matada, tipo, dá um tiro, ainda que seja acidental, mas é a primeira morte dele, ao segundo lugar, ao segundo candidato a essa posição. Ele vê-se na posição de ter de se despachar do corpo e não o coloca em ácido, não o esquarteja como seria uma cera de filme, mas o que faz é, como tu fazes com um bonsai, que é meter aquele arame em volta da árvore para criar uma espécie de forma, é isso que ele faz com o corpo. Ou então mais tarde com o corpo do outro, do último, que era o manager, ele enterra dentro de um saco quase como se fosse adubo, ou o dito porco do pai, quando o pai dele era dono daquela casa que ele acabou por herdar. Portanto, há toda uma adaptação à realidade que ele conhece. Isso que eu achei engraçado, é como se ele estivesse a preencher a posição de assassino ou ter de matar essa gente com as coisas que sabe. É o que se chama numa entrevista de emprego: What are your transferable skills for this job? Ou seja, o que é que esta pessoa, apesar de não ter feito este emprego no passado, bartender, engenheiro, o que seja, tipo a posição que está a ser entrevistada, tem em termos de skills um trabalho semelhante, e acho que é isso que é engraçado para mim, vê-lo a colocar-se cada vez mais à vontade nessa posição do assassino, e é daí que surge para mim a comédia. Acho que o filme acaba numa posição cínica e interessante, tipo, com o facto da mulher acabar por aceitar, tipo, o destino deles, tipo, e não julga-o, mas cedo aceita as circunstâncias da situação porque quer manter o estilo de vida com ele. E tipo, acaba por vender a mentira ao filho de que, não, o que está ali enterrado no chão é um porco, não é? Tipo, tal como o pai dele também enterrava porcos para fertilizar as árvores, não é? O jardim que eles têm em casa. E portanto acaba de uma forma um bocado cínica. Ele não é julgado e todas as pessoas, parece que no fim é a lei da selva. Não é? Tipo, até a própria pessoa, a mulher a quem ele estava prestes a matar o marido, que é o primeiro candidato, não é? Tipo, digamos, ao emprego. A mulher é que acaba por ser cúmplice na situação porque mata tipo, o próprio marido, não é? Tipo, ele nem sequer mata, tipo, torna-se um acidente e ela nem sequer revela que a arma pertence a ele. Encobre a situação. E parece que toda a gente, todos os seres humanos, quando dadas oportunidades, tipo, preferem manter o estilo de vida e ser o pior possível segundo os seus próprios interesses. And that's an interesting idea. Eu gosto do percurso, mas depois ao mesmo tempo acho que me falta qualquer coisa ao longo do filme. Não sei bem put my finger on it. A relação dos dois, da mulher e ele, que falta-me, acho eu. Tipo, há ali alguma nuance, um contraste, um push-pull que não me está a me envolver emocionalmente na situação. Tipo, torna-se um bocado ir à mercê da maré de como as coisas estão a ir. Mato este, mato aquele e pronto, acabou-se a história e conseguiu o que queria. A ideia, como eu descrevi agora, ideologicamente, the thematics of the film is interesting, but há alguma coisa a faltar no imprevisível, digamos assim, nos obstáculos que lhes são colocados pela frente e sobretudo na relação que existe entre os dois. Há alguma resistência da parte dela, mas não me é suficiente para a dramatização da questão, acho eu, para eu sentir mais por ele e pelo casamento a desabar. Acho que a última análise achava que desde o início, e que acontece naquela espécie de AA meeting em que ele está a tentar mentalizar-se: eu sou boa pessoa e a minha família vai-me suportar. A grande questão dramática é o que acontece quando a minha família não me suporta. Isso é a grande tristeza, não é? Se calhar eu queria ver a família a desabar-se por completo, ou esta mulher a partir-se dele. Ele opta pelo final cínico,
Mas realmente, se calhar, essa via era mais interessante. Não sei, fiquei aqui. Foi aqui que me ficou o dissabor. Mas, Miguel, por favor, tipo. Pois, é isso. Acho que parece que falta sempre qualquer coisa que o filme nunca se liberta completamente. Então, às vezes comparava com o Parasitas, porque também filme sul-coreano e também é uma comédia negra que envolve de repente muita morte e muita violência e é assim uma comparação um bocado fácil, mas pronto. E quer dizer, quando eu penso nesse filme, há qualquer coisa de carismático no Parasitas e nas performances da família toda e na imprevisibilidade, como estavas a dizer que faltou se calhar aqui talvez também desse filme que leva-o. E eu aqui quando comecei a perceber que ele ia começar a fazer aquela sequência das mortes dos candidatos, comecei a sentir que estava a entrar muito naquela fórmula de ok, ele vai eliminar cada um até ser ele o final. E realmente parece, não sei, é porque ao mesmo tempo o filme tem muitos momentos interessantes. Claramente temos aqui a mão do Park, uma série de momentos que são únicos e bastante originais. A questão da morte do primeiro tipo, com a música aos berros, em que precisamos de legendas em coreano, foi um momento interessante. E, para além disso, há muitos momentos de raccord visual ao longo do filme, mas mesmo muitos, de constantes paralelos entre um plano e o seguinte, e às vezes até uma montagem paralela entre o que é que ele está a fazer e a mulher, que eu achei interessantes, mas mesmo olhando para esses momentos, não consigo dizer que o filme se eleva. E não sei, talvez seja na própria história de base que não me cativou completamente. Não sei bem dizer. Eu acho que onde começa para mim a ficar trêmulo e começo a pensar que. Bem, mas é muito cedo, na verdade. Mas tem a ver um pouco a transição entre essa cena inicial do barbecue com a música do Mozart e depois um momento muito rápido, não é? Que surge imediatamente, quase a seguir, penso eu, em que começamos a perceber que há o despedimento e que ele tem de lidar com a perda do emprego e potencialmente da casa, etc. Eu acho que isso tudo pareceu muito apressado e a conduzir demasiado a uma direção que não estávamos a ter de uma pessoa de repente completamente desesperada. Porque eu até percebo, é uma comédia, é suposto isto ser tudo um bocado exagerado, ele de repente tornar-se uma pessoa diferente, tudo bem. E mesmo o facto de ele estar disposto a matar pessoas, ok, damos isso um bocado como normal pelo facto de ser uma comédia. Ao mesmo tempo, narrativamente, não deixa de ter peso, não é? Temos de pensar sempre nestas coisas. E então, para mim, eu não consigo só desculpar pelo facto de ser uma comédia negra. Para mim, o facto de repente vermos ali uma pessoa completamente desesperada foi um choque muito grande face ao que tínhamos visto. E não sei, pareceu um bocado uma forma de apressar a história para onde quer ir, que é ele ter vontade de matar pronto, os concorrentes para ter o emprego. Sou um pouco uma transição orgânica. Parece que foi muito uma decisão que caiu ali do céu. Olha, ele agora tem de matá-los porque ele tem de ter o emprego, porque se vai perder a casa. Eu acho que não se percebeu bem porque ele querer. Ele ter de matar as pessoas, porque é que não há uma alternativa verdadeiramente? Ele justifica o facto de ter de se manter naquele meio do papel, porque sempre está lá há 25 anos e sempre lhe deu tudo. Mas quer dizer, isso é só uma justificação para se manter na área, não é uma justificação para matar concorrentes e manter-se naquele emprego. Acho que falta qualquer coisa, mesmo narrativamente, para justificar isto, mesmo dando o desconto de ser uma comédia. Alguma coisa que ponha a personagem on the edge, on the precipice de precisar de fazer essa decisão. Sim, há aquela cena em que tu percebes que é o gajo vem ver a casa, a mulher começa a ser muito séria sobre as coisas que te vão ter de abdicar, que já pôs à venda aquele objeto e o piano, não sei o quê, e a casa. E tu percebes que essa cena é tipo é a cena do unlock ali da motivação dele, mas E também outra faça coisa, tudo o que ele está a acontece a ver um seguir, parece, vídeo. parece pouco, não é? Sim, ele está a ver o momento da decisão em que ele tem a ideia que pode passar unglimpsed e que Não, eu, foi e a que eu mulher, reparei já. mais na segunda vez foi a mulher dar-lhe a ideia, tipo assim, na brincadeira, né? Que ele estava a ver o vídeo do manager da empresa bem-sucedida e ele diz: Oh, não podia, tipo, um trovão cair sobre ele ou assim. And there's Ah, a close-up on pois, his pois. face, pois. Mas, Ah, sim, mas é o, Sim, é ou isso. seja, a partir daí haver a decisão de tipo: é o maior sim, I'm problema gonna do kill filme, é people. isso. Still. I É que eu mean, não acredito still. que esta personagem fizesse isto. Tipo, é muito difícil. Eu percebo, é inerente à premissa, que é como é que justificas um homem comum, desesperado, de repente matar pessoas desta forma,
que ele nem parece querer. Tipo, ele que sempre que mata as pessoas há sempre Eu acho que isso é a aquela resposta do filme a hesitação. tentar dizer este é um homem normal, portanto ele não vai conseguir matar à primeira. Não Pois, é? eu Ele vai se percebo isso, mas há adaptando. sempre. É Mas muito depois é difícil, não tanto que sei. tu questionas sequer porque é que ele o faz, não Exato. é? Porque é que ele o faz? Como é que ele consegue. É porque não há uma loucura visível Eu nele. acho que é É nessa só transição desespero. então. É difícil Yeah. sentir isso, mas. É que a cena do barbecue, ele alimenta esta ideia de que ele está feliz e que ele está confortável com este estilo de vida e tem tudo. E eu até percebo que isso, se calhar ainda mais bem alimentado, podia dar a ideia de que realmente isto é extremamente difícil de abdicar. Só que, quer dizer, na perspectiva total do filme, que até é longa, essa é uma cena muito curta e vem imediatamente com a transição do despedimento. Portanto, eu acho que, lá está, podiam ser possíveis soluções, mas podia ter sido mais fortemente mostrado o desespero que seria para ele perder estas coisas todas. Porque na prática tem só uma cena de convívio de família, nem sequer é uma ligação à casa ou mesmo às plantas. É mais tipo ele a dar-se com a família, a cozinhar E a própria, e é tudo muito rápido, não é? a própria ligação. É o que o Tomás estava a dizer, a própria ligação com a mulher e com a família é super. É frio, não sei, não É sinto. clínico. E é clínico, e Sim, o filme é muito esquemático, todo o filme é muito. Sentes. Que já é algo que faz parte da estética do Park Chan-wook e é algo que sentes também um bocadinho no Decision to Leave, mas funciona. Em certos filmes dele funciona, noutros não funciona. E neste filme eu sinto que não funciona, é muito esquemático, sentes bué, as engrenagens da narrativa a levar-te pelo este Uhum, uhum. percurso que ele quer que o personagem percorra, mas tu não sabes porque é que está a acontecer. Muitas das coisas parece que não me fazem sentido a personagem tomar estas decisões. E pronto, claro que visualmente tem momentos geniais, porque ele é super criativo em como usa as transições, ou como usa certos. Como enquadra tudo, por isso é. Só que há sempre aquela sensação de que são truques visuais, mas que não estão a servir um centro emocional que me cative, porque não me interessa muito esta personagem. Não me interessa muito a relação dele com a mulher. Há coisas ali interessantes, quase. É aquela coisa, esquematicamente percebo que pudesse ser interessante, como no fim, quando a mulher faz aquele de não perde a cabeça, ela fica do lado dele e torna-se cúmplice, como estavas a dizer. Isso é interessante, é um gesto interessante e aquele abraço entre eles que estão a contar os segundos. Há qualquer coisa ali, só que como não, no resto do filme não sei, a paixão deles é super. Parece. É isso, é clínico, é muito. Parece conveniência. É tipo, ok, temos dinheiros, é isso que a gente gosta. Falta-me qualquer coisa para sentir o desespero dele a cair nesta loucura. e ao mesmo tempo também há aqui uma. Não sei, pelo menos eu vejo como um pouco como incongruência este lado de. Simultaneamente eles têm uma grande vida e parecem ser ricos, quer dizer, pelo menos pela casa e tudo, mas depois parece que é muito simples ele perder o emprego e entrar numa situação de é um Eu também desempregado. pensei Depois, nisso. Ele porque o filme entra parece. muito nessa temática do que é o desemprego, e o que é que isso faz às pessoas, mas ao mesmo tempo não há aqui um bocado uma incongruência teres tanto dinheiro e teres essas posses e poderes ter essa vida e depois de repente, se estás realmente nesse ponto, consegues não ter emprego durante algum tempo sem entrar neste desespero, porque isso depois ainda Uhum. ajuda mais à incongruência geral do desespero a que ele é levado, não é? Sim, Portanto, sim, não sei, sim. parece que há aqui um lado em que ele não estava assim tão no limite para depois ser levado a fazer aquelas coisas. Yeah. Yeah, ele tá a discutir, tipo, na cena a seguir ao barbecue, ele está a discutir como se fosse, não é, um trabalhador muito abaixo da cadeia alimentar, a necessidade de criar um sindicato e tudo. Ou seja, É, this é. guy is not a big Exato. guy, big shot. E a minha primeira. Quando eu vi aquela casa, aquele plano que se eleva prim- do resto do chão para o segundo piso Uhum. em que ele vai ter Agora, com com a assim, filha a tocar. a filha a tocar violão. E tu vês tu a da casa e as plantas e. Sim, Eu sim. fico tipo, este gajo tem dinheiro, tipo, Parecem a eu fiquei, família rica do exato. Parasites, ou seja, Pois, pois, Eu pois. fiquei, tipo, este gajo está. está O que é bem, que ele está está a queixar? abastado. Tipo, não sei, tipo, ou seja, não, é claro que é isso mesmo, Miguel. Tipo, cria essa incongruência, é um bocado estranho ver esta pessoa e acho que a transição. Há falta aqui, se calhar, um bocado quase também de Josh Safdie neste setup de primeiro ato em que tens esta urgência de todos e variados incidentes que criam essa pressão sobre ele de que falta dinheiro e estou a perder, mas também não só como criar essa ligação, essa dependência boa, positiva à família e de que a minha família quer certas coisas e precisa de certas coisas que só temos de uma espécie né, de almoço barbecue que são tipo, é o sol, é a sair das nuvens, estamos aqui, estamos a Valor receber acima. tudo isto, são os sapatinhos, é a enguia e
pouco mais. Tipo, depois passamos logo para desemprego e entrevista e está mal, e agora vou matar pessoas. E É essa incongruência. Depois leva também a quase a não conseguires entender bem certas cenas e a sua intenção. Aquela cena, pronto, que aludiste, quando ele está lá, tipo, a dar aquele espécie de discurso àqueles três trabalhadores lá fora. A primeira vez que eu vi aquilo. Tipo, parecia tipo um gajo a preparar os tipos que vão ser despedidos. Mas depois tu sentes que ele está tipo, tô com eles. É tipo, é mais um do grupo de pessoas que acaba por ser avisada no despedimento. E aquele discurso que ele preparou, que ele depois tem sempre a cena de escrever na mão, não deu de nada. E acaba por ir também com o grupo. Portanto, lá está. Tu começas a interpretar de uma certa forma, porque o filme dá-te pronto, estes sinais todos. Ele tem dinheiro, ele é um manager. Ele está a dizer estas coisas para ver se protege os seus trabalhadores e depois de repente, mas ele também é um deles, já também está a ser despedido. Então, cria aqui um hum, bocado uma dissonância, né, entre aquilo que estás a ver e aquilo que o filme está-te a dizer. Para além disso, essa dissonância depois também cria um bocado de dificuldade a nós também entrarmos nos temas e identificarmos com aquilo que está a ser dito ou com o que o Parque está a tentar querer dizer sobre o que é estar desempregado e que peso é que isso tem na cabeça das pessoas, psicologicamente. Ok, tudo bem, isso é tudo legítimo e eu percebo o lado exagerado da comédia em, ok, somos desesperados ao ponto de matar alguém. Mas quer dizer, ao fim de contas, se temos esta dissonância em relação de facto, a ele ter dinheiro e a estar desempregado, nós pensamos, ok, mas porquê que ele não vende a casa? Porquê que ele não abdica de realmente algumas posses? Tem tantas. Quer dizer, ele não está propriamente num ponto em que tu sintas que é a única coisa que ele pode fazer, não é? Portanto, depois tu nem consegues bem entrar nos temas porque tu sentes que há alternativas na história que ele pode em relação à recorrer. casa, ele pelo menos diz que tem aquele valor sentimental. Eu acho que esse é o problema. As pessoas, Está bem, ou melhor, o mas. filme liga muito o valor sentimental e essa é a questão das coisas. Não, mas é isto, tipo, Sim, as sim. personagens que ele nos apresenta e o que ele põe em causa é o problema do valor sentimental. É o problema do valor sentimental para uma casa e para outras coisas, tipo. E o que é que acontece quando as pessoas não abdicam disso? No valor Mas da eu comédia, acho que ele isso é na diz. teoria o que o parque queria passar, mas depois na prática eu não sinto que a casa valha assim tanto. Quer dizer, Pois, exato, mas aí está a questão. Isso, Eu yeah. acho que se tu não sentes isso, o pois, problema pois, que o acho problema que o é. parque não. Exato, não, não, mas é isso, e para mim também, e para o Léo também, porque acho que falta alguma coisa a mais. Parece que a casa tem todo um historial, e a casa do pai, etc., e é só o lido A, e nós não vemos, ou não passamos muito tempo com isso, acho eu. Falta aqui algum vínculo emocional ao Yeah. filme, em que eu veja his past story com a mulher dele, com o pai dele, com o peso que esta casa tem na vida dele, para depois eu aceitar, ok, não é uma opção eu vender esta casa, porque ele está mesmo desesperado com a realidade de poder perder. Ou porque é que não há tipo um momento de transição em que ele de facto abdicou daquelas coisas, de vê-lo tipo numa casa diferente, ou sem o carro, ou sem alguma das coisas que eles falaram, e depois eventualmente Yeah, percebes, yeah, ok, eu yeah. não consigo mesmo isto, vou ter de Yeah, Yeah. yeah, yeah. levar isto a outro extremo. E Exato, exato, naquele exato. Yeah. ponto em que estamos, parece que ele saltou para um sítio onde não precisava de ir. Porque realmente, se ele perdesse a casa, aí era tipo breaking from his reality e ainda tínhamos a questão do valor sentimental e seria, I need to do this stuff. E depois da casa ia-se para outros extremos, né? Coisas que podiam suceder-se na narrativa que mostravam que este tipo está a ser levado ao limite do que pode aceitar. E Yeah, depois porque a a alternativa montanha. é ou ele abdica da casa e das posses e vive uma vida mais contida, Uhum, uma vida uhum. mais normal. Para que... né, há aquele momento em que vemos a casa, né, vemos ele a falar de abdicar a casa e depois há um corte para estes edifícios industriais, né? Não é industriais, mas é estes apartamentos tipo, comuns, normais que há por todas as cidades. E é quase isso, é para comunicar. Ele não quer aquela vida, ele quer manter esta. Eu percebo essa ideia, só que a alternativa é entre isso, abdicar ou matar pessoas. E eu não acredito que ele tipo, ok, então vou ter que matar pessoas porque eu não quero abdicar desta vida. Ele nem tentou Sim. abdicar. Isso nem praticamente não aconteceu. Ok, eles mostram a casa ao outro gajo que é irritante, mas é só isso. E depois, Falta castigar as personagens. Falta. pois, E não. É aquela coisa que se dizia na aula de argumento que é tipo, ou que um professor nosso dizia, que é não pode haver concórdia. Tipo, entre a personagem e o seu oposto, entre a personagem e o obstáculo, entre a personagem e aquilo que está contra ele, não é? Não podemos estar estáveis. Temos de dizer que não à nossa personagem. Diz yeah. que não, tirem aquilo, tirem. Não é? O que acabou depois ele não é? Ser levado
ao extremo. Tipo, acho que não, Sim, não estamos a tirar-lhe o suficiente. o parque está a fazer crer que o gajo que foi ver a casa era irritante. Ah, ok, pronto, então vou ter de matar os meus concorrentes. vou ter que matar os Não outros. posso ser este gajo Sim, a exato. comprar a minha casa. Em termos de pormenores estilísticos ou visuais que achei interessante, foi muito a instrumentalização dos pequenos rituais de entrevista para se tentar expressar esse sentimento de ansiedade que se torna num desejo homicida. Ou seja, um bocado ir ao encontro, mais uma vez, da ideia de transferable skills, de onde é que o filme funciona para mim. Por exemplo, o uso da escrita na mão para contornar o teu nervosismo numa entrevista que depois se torna algo que, sei lá, que ele se vai desprender de cada vez mais à medida que se torna confortável nesta nova posição de assassino. Acho que foi interessante. A ideia do sol como uma coisa em que ele se sente bem e confortável, que é o início do filme, o plano inicial, é o sol a sair por trás das nuvens, como uma coisa que depois o torna desconfortável numa entrevista, com o sol a bater no edifício oposto à sala onde ele está a ser entrevistado e a ofuscar-lhe os olhos. Acho que it's an interesting idea visual. O filme está repleto disso. Ou então, como por exemplo, toda a ideia de uma AA meeting quase, que não é para AA para Alcoólicos Anónimos, mas é para esta ideia que nem sequer me passou pela cabeça, nem sequer sei se existe, mas muito provavelmente existe, que é de teres centros de ajuda para pessoas que perderam o emprego e têm-se um bocado dissociar daquela coisa com que se sempre identificaram durante uma vida de 30 anos, ou o que fosse, para agora encontrar um novo eu. Tipo, I think those are very interesting ideas, e depois toda esta coisa ritualística de não sei o que, eu sou a pessoa. Tipo, é só bizarro. Enfim, se não consigo encontrar um eu fora do emprego, de tal forma que precisam de ir e pagar por grupos de ajuda que os ensinem a ser o seu outro eu, outra vez o seu eu, seu emprego. I think those are interesting things. E depois aquele plano que vai para junto da veia dele. It's very anxiety inducing, boom, 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 you know, kind of thing. So, ele tem esses pequenos detalhes que são interesting. Ou o plano do jarro mesmo em si, tipo, acho que é interessante com the dripping of the water kind of on his hair, like, cria uma urgência ao momento, será que ele vai ou não matar? As a director, he's good, of course, and creates those interesting moments. E depois, Sim, ele cada também usa matança que ele bastante tem, bem a grua. Ele tem imensos planos de grua, é sempre muito dinâmicos, câmera a subir e a descer. ele puxa para trás, traveling push-out, digamos assim, e depois há um elevar com um plano de grua, tipo, em que, por exemplo, em que vês toda a dimensão do espaço, em que o personagem se insere quase como se fosse uma casa de bonecas, né? Como se houvesse um sistema maior perante aquelas duas personagens que se agrupam ali naquelas escadas, naquele pátio. Lembro de um plano particular em que ele está a observar a primeira matança, que é o primeiro candidato à entrevista de emprego, e a câmara separa-se da casa, afasta-se, inclui-o tipo, na toda a landscape, e depois eleva-se mostrando a árvore. É um padrão que ele costuma regressar várias vezes, quase como se fosse uma casa de bonecas, I guess. So it's interesting. Apesar de mencionar a questão da sonoplastia exagerada, até gosto. Sim, Nem sempre, mas até aprecio às vezes esse lado tipo excessivo dos sons e dos barulhos e tu sure. ter ali um heightened reality em alguns momentos, porque acho que também vai de encontro ao género do filme e às vezes também é engraçado simplesmente, quer dizer, ouvir essas Uhum. coisas, aquele pormenor. Mas sim, lá está, acho que é pena perder estas questões visuais e sonoras perderem-se um pouco no filme, porque depois estás muito focado nestas incongruências. Mas é pena, porque eu gosto do estilo dele e noutros filmes eu acho que resulta bastante bem e eu acho que o Decision to Live, por exemplo, faz tudo isto muito melhor. Ah, e pronto, é isso. É sentires que há aqui um estilo visual e tudo que está a ser perdido para a história, que Uhum. tem aqui estas questõezinhas. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. Assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. E se te encontras no YouTube e procuras vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica. Tchau.